Um relatório do Departamento de Estado americano mostra que cristãos são perseguidos, torturados e até condenados à prisão perpétua pela fé que professam na Coreia do Norte. E nem as... Boa tarde ou boa noite, seja a hora que você esteja assistindo esse vídeo, amém? Eu deixei um pequeno trecho no começo dessa mensagem de uma reportagem que a Rede Record fez no ano de 2023 sobre o relatório americano que foi divulgado para o mundo sobre a perseguição aos cristãos no país da Coreia do Norte, onde lá a igreja tem que ser... como é que eu posso falar assim, autorizada pelo Estado, e lá você não tem uma liberdade de cultuar a Deus como nós brasileiros aqui no nosso país temos, A verdade é que eles sofrem uma perseguição bem severa, por querer servir a Cristo, na verdade, Claro que muitas pessoas aparecem falando assim que não tem perseguição, que não sei o que, mas quando você busca viver a verdade do evangelho, colocando Cristo em primeiro lugar, lá você não tem essa liberdade, Como diz o relatório, no que eu passei só um trechinho no começo do vídeo, eu vou deixar o vídeo na íntegra no final desse vídeo, para se você tiver interesse de assistir. E eu tô trazendo esse tema de perseguição aos cristãos, não falando para você assim, não só falando para você assim, por exemplo, vamos tomar cuidado da perseguição no Brasil, Temos que tomar cuidado, claro, temos que orar a Deus, mas eu te pergunto, qual é o nosso papel como cristãos diante dessa notícia, dessa informação datada do ano de 2023, você pode até falar assim, mas fazem 2 anos, Eu acho que nem está sendo mais perseguido o pessoal de lá, muito engano de quem pensa assim, porque Portas Abertas, talvez a organização mais conhecida, que fala sobre países em perseguição, os países da cortina de ferro, Não sei se você já ouviu essa expressão. E a Coreia do Norte ainda continua, se eu não me engano, entre os 10 primeiros países que mais perseguem cristãos, isso aqui já no ano de 2025, E nós, como cristãos, o que nós fazemos diante dessa informação? O mínimo que nós podemos fazer é dobrar os nossos joelhos e orar, pedindo para o Senhor dar forças para os nossos irmãos que estão sendo perseguidos, não só na Coreia do Norte, como na Índia, Aqui nos vídeos desse canal, quando eu trouxer vídeos feitos por mim aqui nesse canal, Eu pretendo trazer basicamente 90%, talvez 99% só sobre o tema de orar pelos irmãos que estão sofrendo perseguição, E eu até trouxe um versículo que fala um pouco sobre isso, sobre qual é o nosso papel, o que nós podemos fazer, sabendo que nossos irmãos estão em perseguição, Na matéria, se você assistir ela até o final, vou deixar no final do vídeo, Se você assistir ela, você vai ver que uma criança de 2 anos foi presa e levado ao que eles chamam de um campo de concentração para presos políticos. Uma criança de 2 anos foi presa porque estava segurando uma Bíblia. O que nós fazemos com essa informação? Jesus tem de misericórdia deles, amém? Glória a Deus, mas o que mais nós podemos fazer? Claro que Jesus tem misericórdia dele, eu quis dizer como se fosse uma expressão, mas nós podemos dobrar os nossos joelhos e orar. Podemos nos voluntariar como missionários? Também podemos, seria muito bom se nós fizéssemos isso, Nós vamos falar a verdade. Muitos de nós não têm vocação para isso. Mas orar não é uma vocação, é uma ordenança, é um mandamento. Orai sem cessar, como diz a palavra do Senhor, E no livro de Efésios, no capítulo 6, os versos 19 e 20, Paulo fala o seguinte aos irmãos de Efésios: orem também por mim, para que quando eu falar seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem como me cumpre fazer. A verdade, irmãos, é que a nossa oração poderia ser, deve ser também, na verdade, para Deus trazer o livramento, Deus trazer, parar de perseguir aquelas pessoas, mas na verdade o que Paulo, em situação de perseguição, também está pedindo aqui, irmãos,
Orem para que eu tenha coragem de falar. Orem para que quando eu falar, o Espírito Santo me dê as palavras corretas para quando eu falar. Orem para que eu seja destemido, para que eu anuncie destemidamente, torne conhecido o ministério do Evangelho, pela qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, para que Paulo não se desvie, ou seja, para que permanecendo em Cristo, ele fale com coragem como cumpre fazer. Essa é a nossa oração, essa deve ser a nossa oração, para que Deus continue fortalecendo nossos irmãos perseguidos, para que Deus dê força para eles, para que eles não sucumbam ao sofrimento da perseguição, para que eles anunciem destemidamente, para que o Espírito Santo renove as forças deles todos os dias. Que nós oremos por ele, que nós oremos para que Deus levante missionários para ir até lá. E se eu ou você for um desses missionários, amém, glória a Deus, mas se não for eu ou você, mas que Deus levante pessoas destemidas que sejam enviadas para os campos missionários, para o lugar onde o Evangelho não pode ser falado abertamente, sendo Cristo o centro, não o governo, não o homem, não o poder, mas sendo Jesus Cristo o centro do Evangelho. E essa é a mensagem do vídeo de hoje. Orem pelos irmãos perseguidos, para que Deus os livre da perseguição também, mas para que eles anunciem com coragem, que eles não desfaleçam, que quando a pressão da família, a pressão de todos os lados que vier, querendo sucumbir eles, falando assim, não vale a pena, olha como você está sofrendo, eles ainda assim optem por seguir a Cristo, continuar seguindo a Cristo, anunciando o Evangelho nesse lugar onde não se pode falar abertamente, como aqui nós podemos, amém? Eu convido você a, quando você for orar hoje, à tarde ou à noite ou a hora que você for orar, você dobre os seus joelhos e separe um momento de oração. Peça para que Deus ensine você a orar pelos irmãos que estão sofrendo perseguição. Amém? Fica com Deus. Até o próximo vídeo e eu vou deixar a partir de agora a continuação daquele vídeo que eu mostrei no começo, que foi só um trechinho. Amém? Fica com Deus e até mais. Um relatório do Departamento de Estado americano mostra que cristãos são perseguidos, torturados e até condenados à prisão perpétua pela fé que professam na Coreia do Norte. E nem as crianças estão livres de punições. No país comunista mais fechado do mundo, ter uma Bíblia é crime. A Constituição da Coreia do Norte afirma que os cidadãos têm liberdade religiosa, mas ressalta que a religião não deve ser usada como pretexto para atrair forças estrangeiras ou prejudicar o Estado ou a ordem social. A lei diz ainda que a construção de prédios religiosos e a realização de cerimônias religiosas devem ser aprovadas pelo Estado. Pessoas que frequentarem reuniões fora das igrejas controladas pelo regime norte-coreano podem sofrer vários tipos de punição, como prisão, trabalho forçado, tortura, deportação e até serem vítimas de violência sexual. Elas não têm direito nem mesmo a um julgamento justo. Segundo o relatório da Assembleia Geral da ONU, os cristãos são considerados, pela ditadura da Coreia do Norte, uma classe hostil e uma séria ameaça à lealdade ao Estado. Já um relatório do Departamento de Estado americano, publicado no ano passado, conta um caso que envolveu a prisão de uma família em 2009 com base nas práticas religiosas e por possuir uma Bíblia. Toda a família, incluindo uma criança de apenas 2 anos, foi condenada à prisão perpétua em campos de prisioneiros políticos. O caso foi relatado em um documento de 2021 de uma ONG que entrevistou 244 vítimas. Uma outra ONG estimou no mesmo ano que a Coreia do Norte manteve de 50 mil a 70 mil pessoas na prisão apenas por serem cristãs. O governo americano diz que a falta de acesso ao país já dificultava as operações de socorro e ajuda e que a situação piorou durante a pandemia, quando o regime norte-coreano impôs controles ainda mais rígidos nas fronteiras.